Santo André Avelino. Inspire-se, imagine um homem que, em busca da verdade e da santidade, deixou para trás uma promissora carreira de advogado ao perceber a influência sutil do pecado em sua profissão. Santo André Avelino viveu com tal zelo que sua vida se tornou um verdadeiro caminho de renúncia, oração e sacrifício. Mesmo enfrentando perseguições e sofrimentos intensos, ele jamais vacilou em sua devoção a Deus. Neste vídeo, mergulhe na inspiradora trajetória de um homem que fez votos extraordinários de santidade, conduzindo almas à paz e reconciliando pecadores com Deus. A história de Santo André Avelino é um convite à transformação espiritual, e seu testemunho continua a ressoar como um farol de fé e perseverança. No dia 10 de novembro, a Igreja celebra Santo André Avelino, que entrou para a glória em 1608. Santo André Avelino, também conhecido como Lancelotto, nasceu em 1520 em Castelnuovo, no Reino de Nápoles. Seus pais, muito religiosos, implantaram em seu coração os princípios saudáveis da fé, o temor a Deus e a necessidade de evitar o pecado. Esses fundamentos, como guias fiéis, moldaram a vida de André. Durante seus estudos em Cenisio, uma mulher, tomada de paixão por ele, começou a fazer-lhe favores, tentando, por meios ardilosos, levá-lo ao caminho do pecado. Avelino, no entanto, rejeitou seus presentes, e em uma ocasião em que viu sua virtude ameaçada, salvou-se pela fuga. Para se livrar de vez desses perigos, recebeu as ordens sacerdotais. Por um tempo, exerceu a advocacia, mas exclusivamente em causas relacionadas ao direito canônico. Em um dos processos, ao defender seu cliente, escapou-lhe uma mentira. Logo depois, ao ler na Bíblia as palavras do Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 11, uma boca mentirosa mata a alma, foi tomado por grande arrependimento e decidiu não mais advogar. A partir de então, a vida de André foi totalmente dedicada ao serviço de Deus. O arcebispo de Nápoles confiou-lhe a administração de um convento de freiras. Em seu zelo por corrigir certos abusos que haviam se instaurado na comunidade, enfrentou muitas perseguições. Por um milagre, escapou da morte em uma ocasião ou em outra, foi horrivelmente espancado. Ele suportou tudo com paciência e, graças à sua constância, conseguiu restabelecer a ordem no convento. Em 1550, entrou para a ordem dos Teatinos, onde adotou o nome de André. Sua virtude sólida conquistou a confiança dos superiores, que o encarregaram de formar novos noviços e administrar várias casas da ordem. Além dos votos religiosos habituais, fez outros dois que causam mais admiração do que imitação: o voto de agir sempre contra a sua própria vontade e o de progredir continuamente na perfeição cristã. O amor a Deus e ao próximo inspirou-lhe grande escrúpulo no uso do tempo. Quando estava no mundo, dedicava 6 horas diárias à oração. Já na ordem, onde isso não era mais possível durante o dia, rezava à noite. Sua atividade no púlpito e no confessionário era intensa. Muitos pecadores voltaram-se a Deus, outros abandonaram vícios e muitos que viviam em desavenças encontraram a paz da alma. Apesar de seus méritos, considerava-se um grande pecador e, mais de uma vez, expressou sérias preocupações com relação à sua própria salvação. Se aquele que fez tudo o que deveria fazer deve considerar-se um servo inútil, que farei eu, que cumpro apenas uma pequena parte de minhas obrigações? Olhando para o céu, ele dizia, e aquelas magníficas habitações dos espíritos celestiais estariam abertas para uma criatura miserável, desprezível e má como eu? Nos últimos 18 anos de sua vida, não comia carne nem ovos, seu único alimento era feijão cozido em água. É verdade, dizia ele, pela minha idade, estou dispensado da lei do jejum e da abstinência, ou mais, ao lembrar-me dos meus pecados e da negligência com que servi a Deus, vejo razão suficiente para castigar meu corpo pela mortificação, apaziguando assim a ira divina. Assim falava André Avelino, que, segundo o testemunho de seus confessores, não havia perdido a inocência batismal. O leito de André era um colchão duro. Todos os dias, disciplinava-se duramente. Ainda assim, pedia a Deus todas as manhãs que lhe enviasse algum sofrimento. Nas adversidades, demonstrava paciência ou nas perseguições, uma mansidão incomparável, e aos inimigos e perseguidores retribuía com verdadeira caridade, como mostra o seguinte exemplo. O filho do irmão de André foi assassinado, mas ninguém sabia quem era o criminoso. André conhecia a identidade do assassino,
mas não fez qualquer revelação. Quando, finalmente, o culpado foi descoberto, ele implorou clemência aos juízes em favor do criminoso. André Avelino tinha uma terníssima devoção pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que faço e sofro, dizia o santo, é nada em comparação ao que Jesus fez e sofreu por mim. Quem me dera ser flagelado, pregado na cruz e nela expirar em sua honra. Possuía também uma extraordinária devoção ao Santíssimo Sacramento. No último dia de sua vida, desejou celebrar o santo sacrifício. Contudo, ao iniciar as orações, nos degraus do altar, sofreu um ataque apoplético, que lhe paralisou a língua e o lado esquerdo do corpo. Levado ao quarto, recebeu os santos sacramentos. Em seguida, abençoou as pessoas presentes, com um semblante repleto de grande contentamento. Faleceu em 10 de novembro de 1608, aos 88 anos. O Papa Clemente XI inscreveu seu nome no catálogo dos santos. Reflexões. Santo André Avelino chorou amargamente por uma mentira deliberada que havia contado, abandonando sua profissão por acreditar que ela frequentemente o expunha ao perigo de faltar com a verdade. Que conceito você tem da mentira? Nem todas as mentiras são pecado grave, mas cada uma delas ofende a Deus. Quem mente em pequenas coisas perde a sensibilidade da consciência, e aos poucos se permite cometer faltas graves. Dizer conscientemente uma inverdade é sempre pecado, seja qual for o motivo. O pecado da mentira é grave quando causa grande prejuízo ao próximo. É um pecado grave mentir em confissão sobre matéria grave ou tentar enganar o confessor quando a gravidade da matéria exige total franqueza. A mentira, ainda que leve, torna-se grave quando feita com juramento. Examine sua consciência e, se possui o mau hábito de mentir, esforce-se para corrigir-se. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Iconio, as santas Trifena e Trifosa, discípulas de São Paulo e de Santa Tecla. Na ilha de Paros, a Santa Virgem Teuctista, que fugiu dos sarracenos e viveu 35 anos na solidão, no século X. Na Inglaterra, a memória de São Justo, bispo, falecido em 632. Santo André Avelino, rogai por nós. Oremos. Senhor, que fizestes do bem-aventurado André Avelino um exemplo de mortificação e fervor na oração, concedei-nos, por sua intercessão, a força de renunciar a toda ofensa contra a verdade e a coragem de perseverar na fé. Que assim sejamos dignos de alcançar a glória do vosso reino. Amém.